Olá, gente! Começando a nossa live. Vou dar um tempinho aqui pro pessoal ir conectando e entrando. Me pediram para deixar salva a live, mas eu confesso que eu ainda não sei mexer muito aqui. Mas eu vou tentar deixar salvo para vocês, tá? Oi, Lara, tudo bem? Oi, Yara, agora já me pegou. É Yara ou é Lara? Tudo bem? Começando aqui 10h30, mas depois dá mais um tempinho aqui pro pessoal já ir conectando. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a maternidade e carreira, né? Esse desafio aí que eu vejo bastante, principalmente mães, mas pais também, né? Na dúvida. Oi, Raine. Lara, muito bem, Lara. Tá certo. Oi, Flávia. Então, eu separei aqui, tô dentro. Eu separei aqui 5 pontos que eu acho que fazem com que a gente fique em equilíbrio um pouco entre carreira e maternidade, né? Eu sei que é um desafio tanto para os pais quanto para as mães, mas eu vou falar um pouquinho da minha realidade, né? Vou puxar a brasa para as mães aqui, né? Oi, Anne, oi, Flávia, oi, Ju, Cláudia, tudo bom? Boa noite, gente. Vão entrando aí, vão dando boa noite, vão mandando perguntas também, tá? É bastante interativo, tá? Que a minha ideia aqui é mais um bate-papo mesmo. Tem algumas perguntas aqui que a Lara já me mandou, que gostaria que eu respondesse, mas eu separei 5 pontos, né? E vocês também podem ir me perguntando, tá? Antes da gente começar os 5 pontos aqui que eu acho importantes, oi, Tati, oi, Luana, eu vou começar a falar aqui um pouquinho de mim, tá? Então, eu tenho 33 anos, eu sou psicóloga de formação, esse ano, inclusive, faz 10 anos que eu sou formada, e eu sempre trabalhei com questão de recursos humanos, né, organizacional. Há uns 7, não mais, né? Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu virei sócia de uma consultoria, logo que eu me formei. E essa consultoria, ela prestava serviços para os postos de petróleo Ipiranga. Então, a gente saía e fazia aberturas de franquias, essas redes de AMPM, Jetioil, que vocês devem conhecer. E logo em seguida, eu conheci o Francisco, ele acabou virando nosso sócio, e a gente seguiu juntos por muito tempo nessa consultoria, durante 5 anos, mais ou menos, tá? Eu um pouco mais, ele um pouquinho menos. Eu fiquei mais ou menos uns 6 anos nessa empresa, tá? Uma das perguntas que a Lara me fez é se eu já estava trabalhando quando eu engravidei. Então, já trabalhava com a Junesse quando eu engravidei. Então, na minha trajetória, tá? Eu fiquei na CFT durante 1 ano fazendo paralelo com a Junesse. Então, no último ano da consultoria, como sócia, eu já desenvolvi a Junesse há 1 ano. E foi quando a gente tomou a decisão de nós dois sairmos, né? O Francisco já tinha saído da consultoria e a gente ganhou uma viagem internacional para Cancún. E antes da viagem para Cancún, o nosso sócio majoritário me chamou, né, para conversar, dizendo: poxa, mas tu tá viajando, tu tá escolhendo as tuas viagens, tu tá escolhendo os teus treinamentos e assim não tá funcionando, porque a gente quer 24 horas, né, aquela coisa do corporativo de te sugar, te sugar, te sugar. E eu falei que assim pra mim não servia, então que eu preferia sair, né, da empresa. E aí ele: não, vamos conversar na volta da viagem. E aí eu fui pra Cancún em 2013 e quando eu voltei eu falei: não, realmente eu não quero, tomei a decisão de que eu não queria sair, de que eu queria sair. 1 semana depois eu descobri que eu tinha voltado grávida de Cancún, então deu bem certinho, né, a minha escolha. Então eu voltei grávida de Cancún do Miguel e foi quando a gente decidiu, né, eu já tinha decidido sair, o Francisco já tinha saído. Então a gente já tinha conhecido a Junesse e fazia paralelo, tá? Se eu parei de trabalhar quando eu engravidei. Quando eu engravidei do Miguel, não, tá? Eu segui trabalhando até praticamente 20 dias antes do parto, tá? A gente fez um seminário para 300 pessoas aqui no Sul e eu fui uma das oradoras nesse seminário e eu me lembro que todo mundo... dia 16 de fevereiro foi esse seminário, o Miguel nasceu dia 4 de março. E eu me lembro que muitas pessoas não queriam que eu pulasse no palco,
estavam com medo de eu entrar em trabalho de parto no meio do evento, né? Então foi bem bacana, assim, que deu tudo certo, né? O Miguel não nasceu nesse evento. Mas sim, eu segui trabalhando até o fim, né, da gestação. Mas eu parei de trabalhar por completo, tá? Uma das coisas que eu e Francisco a gente sempre conversou é que quando a gente tivesse os nossos filhos, falando em Francisco, ó, tá conectado aí. Eu, pelo menos, pararia de trabalhar, né, por um certo tempo. Então, até 1 ano e 4 do Miguel, eu fiquei em casa com ele, né? O Francisco seguiu trabalhando com a empresa e eu fiquei em casa com ele. Quando ele fez 1 ano e 4, mais ou menos, eu peguei um trabalho numa consultoria que seria curto. Foi do meio do ano até o fim do ano, e aí ele foi pra escolinha e eu acabei voltando ao mercado de trabalho tradicional. E eu fiquei os 3 meses que era esse acordo, e aí eu decidi que realmente eu queria ficar com o Miguel de novo. Só que nesse meio tempo eu recebi uma proposta de um grande parceiro nosso, de um grande amigo nosso, e pedindo ajuda, porque ele tinha 30 pessoas para organizar e para chefiar, enfim, e ele não estava dando conta, e ele queria que alguém organizasse isso para ele de uma forma mais centrada. Então a gente acabou se mudando e eu voltei a trabalhar no tradicional por mais 1 ano. E o Miguel já tinha 3 anos, né? E eu já queria engravidar de novo. Foi quando eu engravidei da Isadora. E aí eu tomei a decisão de novo, junto com o Francisco, de eu parar novamente, né? Então a Isadora hoje tem 1 ano e 2. E faz mais ou menos uns 2 meses que eu estou retornando à Junesse, né? A Flávia perguntando aqui se foi no evento que eu tive a certeza de se dedicar integralmente à Junesse. Sim, tá? A gente já tinha ido num evento incrível e que mudou muito, assim, impactou muito, tanto eu quanto ele. E a gente tomou a decisão de que essa ferramenta era a ferramenta que a gente queria seguir e a gente queria levar para nossa vida e para a vida de outras pessoas. Então, claro que a gente foi orquestrando tudo, né, pra gente conseguir focar somente na Junesse, tá? Mas foi realmente num evento. O Francisco fala muito isso, né, da gente não perder nenhum evento, porque realmente o evento dá um clique na gente e a gente consegue entender as coisas com mais clareza. Então, respondendo a Lara, né, eu trabalhei eu voltei a trabalhar agora, né, faz uns 3 meses mais ou menos. Eu fiz alguns eventos em Belém. Eu fui agora para São Paulo, né, nessa semana que a gente teve uma imersão muito legal do World Class com a equipe da Black. E também teve o evento da Ocean, né, que foi nosso reconhecimento como diamante. Então faz uns 2, 3 meses que eu voltei a trabalhar, tá? E a Lara também me perguntou qual era o meu papel junto com o Francisco, né, na Junesse. E eu bato muito na tecla do propósito, tá? Hoje eu não consigo me ver mais ficando em casa, cuidando dos filhos. Eu acho isso excelente para a primeira infância deles, né? Eu vejo quanto impacta positivamente a gente poder ficar com os nossos filhos nos primeiros anos de vida deles. E esse é o propósito, né? A gente está construindo os novos seres humanos do futuro, né? E isso é muito impactante, isso é muito importante. E esse é o meu propósito, né? A gente poder impactar tão positivamente a vida de outras pessoas para que elas também possam ter essa liberdade de escolha, essa liberdade de poder ficar em casa com os filhos, de trabalhar de casa, de montar o seu horário. Hoje é tudo tão quadrado, né? Tudo tão fechadinho, o mercado de trabalho tradicional, e ele não te possibilita, por exemplo, teu filho não tá legal hoje, então hoje tu não vai trabalhar, né? Eu vejo muitas mães e pais sofrerem muito com isso, porque às vezes tem que terceirizar ou delegar esses cuidados e, na verdade, queria muito ficar com o seu próprio filho, né? Então, pra mim, hoje, a Junesse é uma ferramenta incrível, porque possibilita que eu possa ficar em casa com eles, que eu possa ter 24 horas por dia a minha demanda ser eles, mas, ao mesmo tempo, eu estar trabalhando também, né? A Nanira tá perguntando aqui, quando você é casado, é somente um ID, tá? Então, nós dois somos cadastrados, mas a gente trabalha no mesmo ID, tá bom? Vamos ver aqui. Logo nos primeiros 6 meses, conseguiam se manter somente com a renda da Junesse? Então, isso varia muito, tá, Dalila? Varia do quanto tu te doa, do quanto tu te empenha. Nos nossos primeiros 6 meses, o Francisco já fazia full time, então a gente equilibrou muito rápido a renda que a gente tinha com a consultoria.
mas depende muito do quanto tu tem de disposição e de tempo disponível também para te doar no início, tá? Mas voltando aqui ao assunto. Então, meu papel junto com o Francisco, eu acredito que seja muito pelo propósito. Esse negócio, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso que a gente não pode deixar de levar para outras famílias. A gente não pode deixar de mostrar para essas pessoas o quão gratificante é poder ter a liberdade de tempo e de escolha. Aqui o Marcelo, oi, bom te ver, tudo melhor pra você e pra família. Obrigada, Marcelo, pra vocês também. A gente entrou juntos, Flávia, como eu tava explicando ali, né? Quando a gente é casado, a gente desenvolve juntos, né? No mesmo ideia. Eu conheci o projeto antes dele, mas a gente entrou juntos, tá? A Lara também perguntou se a gente pretende ter mais filhos. Então, pretendemos, ainda estamos negociando. O Miguel sempre foi uma criança muito tranquila e a Isadora é um furacão, então eu tô ainda me adaptando aqui, pensando se a gente ainda vai pro terceiro, se a gente fica só nesses dois, né? A Lara perguntou se era possível ser mãe de dois e não enlouquecer. Digamos que a maior parte dos dias a gente não enlouquece, mas em alguns a gente dá uma loqueada, né? Mas faz parte da nossa organização. Falando em organização, eu separei 5 pontos aqui pra gente conversar. Vocês vão me perguntando, vão conversando aí que a gente vai trocando ideia, tá? Mas eu separei 5 pontos que eu acho que são essenciais pra quem principalmente quer uma renda paralela, ou pra quem quer uma liberdade de tempo, uma liberdade financeira e para quem quer conciliar a maternidade com o business, tá? E isso independe se você trabalha com a Junesse, com a gente ou não. Acredito que isso vale para qualquer trabalho, tá? Que você tenha. Para mim, o ponto principal, o primeiro ponto que você tem que... primeira coisa de tudo que você tem que fazer é as regras e acordos com o seu parceiro ou a sua parceira. Essa é a principal coisa, tá? Anne, eu já vou responder, tá? Mas se eu não responder, você volta aqui pra mim, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu acho essencial é as regras e acordos com seus parceiros. É a divisão de tarefas, é o cuidado com os filhos, é valorizar o que o outro tá fazendo. Por exemplo, hoje eu tô aqui, né, conversando com vocês. Quem tá com a babá eletrônica ligadinha lá é o Francisco, né? Porque se um deles acordar, ele que vai socorrer, né? Porque eu estou aqui. Então, a gente precisa ter esses acordos, a gente precisa ser parceiro do nosso parceiro. Quando ele vai viajar, por exemplo, né, para trabalhar, para levar essa oportunidade para outras famílias, ele vai tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que eu tô aqui dando conta da casa, dando conta dos filhos, dando conta das atividades que a gente tem aqui. Então, nós temos e precisamos fazer acordos com os nossos parceiros para que a nossa rotina seja mais leve, né, para acabar não pesando para todo mundo. E a questão aqui que a Anne tá perguntando, né? Você consegue determinar um horário específico só pra Junesse, estando em casa sem distração nenhuma? E quanto tempo por dia eu dedico ao trabalho? Então, Anne, isso é muito relativo do dia, né? E é um dos pontos que eu anotei aqui pra gente falar, tá? O segundo ponto que eu anotei é a questão da organização e do planejamento. Por que eu anotei isso, né? E casa com a tua pergunta. Porque a gente precisa escolher horários que nos facilitem o trabalho. Eu não trabalho 24 horas por dia, né? Eu trabalho muito menos do que sou mãe hoje, né? Porque a gente tem essa liberdade de eu poder ser assim, né? Então, o que eu faço? A Isadora ainda tem as sonecas durante o dia. Então, durante a manhã eu tô com os dois em casa. Então, durante a manhã é muito difícil eu focar em ligar para clientes, eu focar em vendas, eu focar em levar essa oportunidade para outras famílias, outras pessoas. Então, durante a manhã, a minha organização é com eles, né? Com os filhos. Mas a Isadora, ela tira uma soneca de quase 1 hora, mais ou menos, durante a manhã. E o Miguel, hoje, ele já tá numa idade que ele faz outras coisas sozinho, né? Que ele tem os amigos aqui do condomínio, enfim, que ele não me demanda um certo cuidado. Então, nessas horas da manhã, eu escolho pra estar postando alguma coisa sobre produtos, postando eu tomando meu colágeno, ou postando eu fazendo o meu shake. Se você não trabalha com a Junesse, você pode aproveitar, se você tem essa horinha pra fazer alguma coisa com seus seguidores na internet. A internet hoje veio pra facilitar muito a nossa vida. Então, eu começo a usar muito isso, questão de manhã, tá? Já, assim, à tarde, que o Miguel tá na escola, é o tempo que eu tenho. Porque a Isadora dorme cerca de 2 horas e meia, quase 3 horas da tarde.
Então é o tempo que eu mais utilizo para fazer as coisas do trabalho, né? Seja a questão de organizar meus clientes, questão de postar produtos, falar com os clientes, ver se precisa de reposição, chamar alguém para conhecer a empresa. Eu uso muito a internet, então ela acaba facilitando muito, né? Que às vezes eu tô ali com eles e eu consigo estar mesmo assim postando alguma coisa, ou respondendo uma cliente, mas eu procuro usar estes horários em que a Isadora está dormindo, porque o Miguel, ele fica mais quietinho, né? Ele sabe quando eu tô gravando um áudio, quando eu tô gravando um vídeo, ele sabe que ele tem que esperar. A Isadora ainda não tem esse discernimento, né? Então eu não consigo, por exemplo, gravar um áudio. Esse tempo até teve eu tava gravando um áudio pra uma cliente e simplesmente ela bateu na minha mão, o telefone caiu e o áudio continuou gravando e a cliente ouviu eu brincando com ela, poxa filha, eu tava aqui gravando áudio sobre o Nara de chocolate, nosso colágeno, e eu tava brincando com a Isadora, né? Óbvio que ela não tinha culpa do que tava acontecendo. E aí, quando eu vi que tinha gravado, eu falei, bom, não vou apagar o áudio, né? Porque senão a cliente até vai ouvir, enfim, deixa assim. Mandei a cliente achar a maior graça. E ela tava comprando só o de tangerina e acabou comprando de chocolate só por causa da Isadora. Então, foi engraçado, enfim, né? Mas eu procuro utilizar os horários que ela tá dormindo pra fazer esse tipo de atividade, tá? O terceiro ponto que eu anotei aqui, vocês vão me perguntando, tá? Vamos conversando. O terceiro ponto que eu perguntei aqui, que eu anotei aqui, é rede de apoio, tá? Como que eu faço? Porque o Francisco viaja demais. Então, como é que eu faço com os dois, sozinha? Tá? Além da minha organização, do meu planejamento, eles têm hora para tomar banho, eles têm hora para comer, eles têm hora para ir para escola. A gente não tem pessoas aqui em casa que me ajudam, né? Eu que faço tudo aqui em casa, gosto muito de fazer, não me importo. Mas a gente tem uma rede de apoio bem importante, né? Meus pais moram aqui, nessa cidade, né, que a gente tá morando agora. A minha sogra mora um pouco mais longe, mas sempre que a gente precisa, ela também tá sempre à disposição. E se vocês não têm pais perto, construam a rede de apoio com os amigos de vocês. Eu tenho um grupo de amigas, assim, fora do sério. A gente se ajuda muito uma outra. Então, sempre que uma tá precisando, vai ajudar a outra. Então, a rede de apoio é muito importante para nós mães, né? A gente às vezes precisa... A Raine aqui, que é minha amigona, né? Dizendo que tá à disposição. Então, assim, e a gente usa, né? Já usei a Raine já me usou. E isso é o mais legal da maternidade, porque a gente se entende, né? A gente sabe onde é que o calo da mãe aperta. Então, só recapitulando, tá? Primeiro ponto, os acordos com o parceiro, as regras, né? Que a gente precisa ter. O segundo ponto, a nossa organização e o nosso planejamento. O terceiro ponto, a nossa rede de apoio, que serve tanto para o marido, para os familiares e para as amigas. E o quarto ponto, que eu acho extremamente importante, tá? A gente lidar com imprevistos. Quando a gente tem crianças pequenas em casa, a gente tem que lidar com imprevistos. Porque cai e se machuca, não estava previsto. Ou ficou doente, não está previsto. Às vezes você tem uma reunião importante e a tua rede de apoio não pode naquele dia. E você tem que cancelar a reunião. Então, o quarto ponto aqui que eu anotei, além de lidar com os imprevistos, é a expectativa versus realidade, né? É a nossa capacidade de superar a frustração. Eu tive agora, nas últimas 2 semanas, uma reunião que eu desmarquei umas 3 vezes, porque ou era eu ou era ela, ou era eu ou era ela. E como a gente tem os filhos, enfim, a gente se entende, né? A gente sabe que não é desinteresse de nenhuma das partes, mas a gente sabe que imprevistos acontecem. E eu, por muito tempo, me culpava muito de sair do planejamento, né? Eu ficava, às vezes, até doente por sair do planejamento. E eu aprendi com a maternidade que a gente tem que aprender a ser mais leve, né? Que a gente tem que... que é o quinto ponto que eu anotei, tá? Que é o dê o seu melhor. Não se cobre quando as coisas não saem como você quer, mas também não se jogue, né? A questão da gente dar o nosso melhor... E se tiver algum imprevisto, não foi como a gente gostaria, a gente não se cobrar tanto também. Mas também pegar este ponto e ver onde a gente poderia ter melhorado para ter seguido o nosso roteiro, né? Ter seguido o nosso plano. Então, eu acho que esses 5 pontos são bem importantes para quem quer conciliar a carreira com a maternidade. E fora isso, gente, eu sempre conversei muito com o Miguel e com a Isadora. Eu sempre expliquei tudo que ia acontecer, eles sempre foram preparados para o que estava acontecendo.
o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer de tarde, o que vai acontecer de manhã. Então, por exemplo, amanhã a gente tem reunião na escola para eu conhecer a professora nova. Desde hoje eu estou falando para ele que amanhã vai ser muito legal, que ele vai ter uma reunião para conhecer a prof nova. Então ele já sabe o que vai acontecer no dia. Quando eu tenho reunião, eu falo, olha, a mamãe tem a reunião amanhã, então a mamãe vai precisar da sua ajuda, que você tome o banho no seu horário, que você jante no seu horário, que você durma. E as coisas acabam fluindo mais fáceis, porque eu sempre conversei muito com eles. Deixa eu ler aqui o que o pessoal tá escrevendo. A Rani tá escrevendo aqui, acredito que tudo na vida se baseia também em imprevistos. Temos em mente que tudo sairá bem, mas esquecemos do percurso que seguimos. Exatamente. Uma das coisas que eu mais aprendi na maternidade foi ter paciência, né? Ter organização, mas também a saber a ter jogo de cintura, né? Bom, não foi 1 mais 1 não foi 2, então vamos fazer um 3,5, né? Que vai agradar a todos os lados e vai te deixar feliz, né? Vai te deixar bem. Então, eu aprendi esse jogo de cintura muito com a questão da maternidade. Deixa eu ver a Flávia aqui. Entrei tem 2 meses e também trabalho paralelo. Quais as dicas infalíveis para bater executivo rápido? Então, nosso negócio é tudo a questão de números, né? Plano, chamar, mostrar. Quanto mais tu te dedicar ao negócio, mais rápido tu vai virar o executivo ou, enfim, os outros títulos, né? E isso vale para qualquer coisa na vida. Por exemplo, se tu tem um produto para vender, quanto mais tu mostrar, quanto mais tu falar, quanto mais tu explicar, quanto mais pessoas tu mostrar, mais chance tu tem de vender, de qualificar ou de subir de título, enfim. A dica que eu posso te dar é fale. Fale do seu produto, fale da empresa, fale para o maior número possível de pessoas que você possa falar. E aí você vai conseguir atingir o seu objetivo mais rápido. Há um tempo atrás eu fiz um hangout. Isso é bem legal, tá, Flávia, pra você que fez essa pergunta. Eu fiz um hangout sobre metas e objetivos. Tá no canal do meu esposo, do Francisco Sousa, no YouTube. Se vocês procurarem lá, não faz muito tempo, foi no início de fevereiro. Então, dá uma procurada lá. E eu ensinei um método de atingir metas e objetivos que é uma escada. É um método super simples mesmo, mas que ele vai te ajudar a enxergar o que é preciso ser feito para tu atingir a tua meta. Então, por exemplo, a sua pergunta foi executivo, né? O que vai te ajudar a atingir executivo de forma mais rápida? Então, entra lá no canal dele, é Francisco Sousa, dá uma procurada lá que tu vai achar esse treinamento. 40 minutos de treinamento, é bem rapidinho, mas vai te ajudar muito nessa questão de metas e organizações, tá? Gente, que mais de dúvidas aí que vocês queiram me perguntar? Aqui em casa a gente prioriza muito a questão de conversar, do diálogo, né? A gente não utiliza violência física. É óbvio que eu já dei uns gritos, né? Senão eu enlouqueceria aqui também. Mas eu acredito que tudo na vida é com base na conversa, né? Que é o primeiro ponto que eu anotei aqui pra vocês. A conversa com o parceiro, a conversa com os filhos, conversa com você mesmo, o que você quer, o que você planeja pra você, né? Quando a Lara me perguntou assim, por que você voltou a trabalhar? Né? Eu voltei a trabalhar porque foi maravilhoso pra mim esse acordo que eu fiz com o Francisco, de eu ter ficado com os nossos filhos durante esse tempo. Foi maravilhoso, foi assim, excepcional. Mas eu, além de ser mãe, eu sou outros papéis também. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou empreendedora, eu sou profissional. E eu cheguei num ponto que a maternidade já estava me deixando nervosa, né? Poxa, eu também quero estar lá, eu também quero ajudar outras pessoas, eu também estava com aquela pulguinha de poder levar essa oportunidade, de mostrar para outras mães que sim, é possível a gente trabalhar de casa, é possível a gente trabalhar com os nossos filhos, é possível a gente não enlouquecer fazendo isso. E tudo é questão também, que eu não anotei aqui, mas é questão de prioridades, tá? Hoje, desde que eu voltei há 2 meses, eu tenho priorizado o meu tempo, sem neura, tá? Oi, Jabes, nós também adoramos você. Como assim, Dani, priorizar o seu tempo? Gente, eu tenho uma criança, um bebê de 1 ano, e eu tenho um filho de 5 anos em casa. Vocês acreditam que a minha sala é organizada ou a minha sala é espalhada de brinquedos? É óbvio que é espalhada de brinquedos, só que eu cheguei num ponto que eu vi que eu arrumava 55 mil vezes por dia os brinquedos e 2 minutos depois os brinquedos estavam no chão. Então hoje eu priorizo o meu tempo. É mais importante pra mim arrumar minha sala,
lavar a louça naquele momento, ou eu posso fazer isso depois e com calma responder minhas clientes, com calma ir pra internet fazer uma propaganda do meu produto e deixar os brinquedos ali pra depois, né? Então eu priorizo muito o meu tempo. Por exemplo, a gente jantou agora e o Francisco foi ficar em função das crianças e eu vim aqui conversar com vocês. A louça ficou lá, né? É tudo a questão de priorizar o nosso tempo. E isso é bem rotina de casa mesmo, né? A gente, como eu falei, não temos ninguém que nos auxilie aqui por uma escolha minha. E eu gosto de fazer. Só que hoje eu não fico mais na neura de, meu Deus, a louça tá lá, eu preciso descer pra lavar. Não. Hoje a minha prioridade é fazer as coisas que vão trazer retorno, né? Eu lavar a louça vai me deixar feliz, né? Óbvio. Mas o que vai me trazer retorno? É eu ter as pessoas envolvidas no meu negócio. É eu levar a oportunidade de liberdade financeira de tempo para outras pessoas. É eu poder sentar e brincar com meus filhos durante 30 minutos sem interrupções. Então hoje eu priorizo muito essas escolhas do que eu faço, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Dani, como vocês fazem nas viagens? Vi que vocês foram pra Europa sem eles, mas para São Paulo vocês levaram. Então, pra Europa a gente priorizou a gente focar um pouco no negócio, né? E também fazer um tour. Hoje com criança, quem tem criança sabe que tudo é mais devagar com criança. É muito mais bagagem, demora mais tempo. Então, a gente se deu essa viagem aí, fazia mais ou menos 4 anos e meio que eu não viajava sem filhos, né? Por tanto tempo. Então, a gente priorizou a nossa viagem para focar um pouco no trabalho. Até porque a gente ia fazer um bate-volta de Portugal, Londres, Portugal. E acaba sendo muito cansativo isso para criança, né? Fazer esses bate-voltas assim, sair da rotina. Então, quando é uma viagem um pouco mais longa, a trabalho a gente não vai com eles, né? Graças a Deus a nossa rede de apoio é bem bacana. Então, meu pai e a minha mãe ficaram com eles. Para São Paulo eles foram porque o Francisco foi para imersão do World Class, né? E esse resort que foi a imersão é um dos melhores para criança. Ganhou prêmios, enfim, de área kids. São 5 áreas, vocês devem ter visto aí nos meus stories. São 5 áreas diferentes de criança. Piscina aquecida, piscina normal, atividades com os monitores. Então a gente resolveu levar eles também antes de começar as aulas, antes de voltar à rotina, para eles curtirem, tá? Então, por isso que eles foram para São Paulo, né? Porque a gente foi pra imersão do World Class no interior de São Paulo um pouquinho antes. E aí depois eles foram. Vamos ver a Dani aqui. Eu amo suas publicações. Obrigada, Nanília. Vamos ver. Parabéns, Dani. Super apoio sua volta. Já estava na hora mesmo. Impactar vidas de mais mulheres que querem ser mães sem perder sua conexão com o profissional. Exatamente, Dani. Por muito tempo eu me permiti me desligar do lado profissional. E isso pra mim foi maravilhoso. Foi essencial. Porque eu voltei com muito mais gás, com muito mais energia. E porque eu preciso mostrar para outras pessoas, para as outras mães, para os outros pais, que é possível sim eles terem essa liberdade, eles terem essa escolha, né? A gente poder escolher hoje ficar com os nossos filhos, a gente poder escolher hoje levar eles para São Paulo, a gente poder escolher deixar eles com a nossa rede de apoio. E eu vejo que às vezes a gente é muito engessado quando a gente trabalha no tradicional. E a gente não tem essas escolhas, né? Então eu já tava com a minha pulguinha aqui, eu precisava trazer essa oportunidade para mais mães, né? Para mais pais também. Deixa eu ver a Mari aqui. Show, muito legal, grata por nos responder aqui. Imagina, a minha ideia era mais um bate-papo mesmo pra gente conversar. Eu tô preparando um material muito legal pra gente fazer uma conferência mesmo sobre isso, né? Sobre o papel das mulheres hoje no empreendedorismo. Eu acho que vai ser um hangout, uma conferência maravilhosa. Tô preparando esse material, vai ser muito legal. Mas eu divulgo aqui pra vocês antes, tá? Quando eu for fazer. Mas eu acho extremamente importante a gente falar cada vez mais sobre o nosso papel de mães como empreendedoras ou como profissionais. É só não ter neura que dá tudo certo. Eu sou divorciada, não tenho babá nem ajudante em casa. E toco o negócio. Bom demais. Isso aí, Marina, isso. É isso aí. Eu acho que tu acabou de resumir tudo, né? Quando a gente tem um porquê muito forte, a gente vai em frente, né? E é isso que eu queria passar pra vocês aqui. Não deixem, como eu deixei por um tempo, a maternidade ser um empecilho, né? Levem a maternidade como um propósito, como uma motivação diária pra vocês seguirem em frente. E hoje até eu postei um agradecimento pra
pros recados, os milhões de recados que eu recebi, né, do evento em São Paulo, que a gente tava muito impactado pelo carinho, né? E eu respondi exatamente isso, né? Por muito tempo foi o meu empecilho, mas agora é a motivação. Então não deixem essas coisas atrapalharem. Se não for por vocês, façam por quem vocês amam. E isso com certeza vai tornar o negócio muito mais leve, a maternidade muito mais leve. E isso vai impactar as pessoas na sua volta, né? Vai impactar o seu relacionamento com o parceiro, o seu relacionamento com seus filhos, seus relacionamentos com seus sócios. Vai impactar tudo, né? Tudo na sua vida. Deixa eu ver a Raine aqui. Te admiro e sei que tudo que se deseja fazer é preciso relembrar que além de mãe somos capazes de ir mais além. Exatamente, Raine. Eu também te admiro demais. A Raine é uma guerreira, né? Tem a Laura, tem gêmeas de 1 ano, trabalha, né? E te admiro demais também, amiga. E não vejo a hora de tu vir pro nosso negócio, viu? Fica a dica. Mas, gente, acho que eu queria passar esse recado pra vocês, até pra gente não se alongar. Eu nem sei que horas são, porque eu não tô cuidando aqui o horário. Olha, já faz uns 40 minutos que a gente tá conversando. Fiquem aí com o meu recadinho, né? Não, vou repetir porque isso me impactou muito. Eu ouvi mulheres maravilhosas falando nesse evento agora, nessa semana. E vou repetir, não deixem mais a maternidade ser empecilho na vida de vocês. Levem isso como motivação, se organizem, façam acordo com seus parceiros, construam uma rede de apoio para as coisas ficarem leves e vocês terem mais tranquilidade de levar a carreira de vocês adiante. No que precisarem, contem comigo, me mandem inbox, me mandem perguntas. Sou super à disposição pra gente bater papo fora daqui, né? Que já estamos encerrando aqui nosso bate-papo aqui. Mas podem me mandar mensagem à vontade, que eu super tô à disposição de vocês. Eu já sou consultora, mas às vezes acho que não vou dar conta, pois não tenho trabalho fixo. Então, às vezes é difícil ter capital para investir. Se tiver alguma dificuldade em relação a isso... Então, Ananila, a gente financeiramente nunca teve problemas, né? Mas se você faz isso full time, foca na venda dos produtos, foca no retorno financeiro que essa venda vai te dar, e aí você vai ter capital de giro para seguir investindo no seu negócio. E eu acho até que isso aí eu até vou anotar aqui um grande tema, né? Porque normalmente nós, mães, a gente não é ensinada a trabalhar muito, nós mulheres, né? Não somos ensinadas muito a trabalhar com a questão financeira, né? Mas eu acho que a gente poderia fazer um bate-papo no futuro sobre a questão financeira com os nossos negócios, né? Eu vou até anotar aqui pra eu não esquecer, mas pra gente construir um próximo bate-papo aí sobre isso. Mas respondendo a tua pergunta, se você faz isso full time, se você não tem um emprego fixo e você pode fazer esse negócio 24 horas por dia, utiliza muito a questão da venda para alavancar o seu negócio. É a dica de ouro, né? Compra produto, liga para as pessoas, já faz uma pré-compra e com certeza tu vai conseguir, faz o valor do teu produto, enfim, girar, e aí você vai poder reinvestir no seu negócio, certo? Gente, vamos dormir, né? Segunda-feira, amanhã o dia segue, né? Muita gente tem que acordar ainda cedo para trabalhar ou ficar com os filhos, mas meu recadinho é esse para vocês. Espero que vocês possam encontrar o equilíbrio entre carreira e maternidade. Podem me mandar perguntas aqui no privado que eu vou adorar ajudar vocês, tá bom? Eu vou tentar gravar aqui, eu não sei mexer nesse troço, mas eu vou tentar deixar salvo aqui pra vocês, tá bom, gente? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.